Olá pessoal, estamos aqui com a disciplina de desenho técnico e mais uma vez nós vamos resolver o problema de concordância entre duas circunferências dadas e um arco de circunferência que nós vamos ter que encontrar, certo? Então, temos aqui uma circunferência de centro C1 e raio R minúsculo, tá? E uma maior aqui um pouco, de centro C2 e raio R maiúsculo, tá certo? E o exercício então pede o seguinte: traçar um arco de circunferência de raio R1 45 milímetros, nós já deixamos ali, ó, 45 milímetros, o raio R1, certo? Dado. Pedindo para concordar com duas circunferências de raios R igual a 15 milímetros e R igual a 10 milímetros conhecidos. Então, esse é o nosso terceiro caso de concordância externa e ao mesmo tempo interna. Uma externa e outra interna. Então, olha só, nós temos esse raio que é R1, que foi dado, tá? E nós vamos ter que encontrar um centro aqui em determinado lugar, tá certo? De tal maneira que a gente venha traçar um arco de circunferência que vai tangenciar em algum ponto aqui desse círculo maior, tá certo? Aqui por fora, tá certo? E aqui por dentro, ó, tá certo? Um outro ponto aqui na circunferência menor. Então, um ponto na parte da circunferência maior aqui, por cima, externamente, e aqui internamente. Então, por isso que é a concordância externa e interna. Nós vimos já dois exercícios anteriores aí, que um era para encontrar a concordância externa, assim, certo? Com o mesmo raio ali, um arco de circunferência concordando externamente, assim. E nesse segundo exercício que nós fizemos, nós publicamos aí no YouTube, tá? No nosso canal, concordância interna, certo? Então, era um arco que saía de um ponto daqui e concordava com o ponto do círculo menor, tá certo? Então, nós queremos agora uma concordância externa e interna. Tendo o R1 45 milímetros, 4,5 centímetros, e aqui R, que foi dado, que é 15 milímetros, não importa o tamanho aqui para nós. Vamos pegar a medida desse raio, certo? Esse raio R maiúsculo aqui, dessa circunferência. Vamos ver se está passando certinho. E nós vamos subtrair do R1 aqui, ó. Tá certo? Nós vamos subtrair. Certo? Nós vamos subtrair. Então, olha só. Nós estamos subtraindo aqui, ó. Certo? Então, na verdade, então, nós estamos tirando esse aqui, que é, na verdade, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui agora é o R, tá certo? Então, para nós aqui, ó, essa medida que vem daqui até aqui é o R1 menos aquele R que tá lá, certo? Agora nós vamos pegar a medida de R1 menos R aqui, certo? Essa medida aqui, ó, certo? A diferença entre o R1 e o R, tá? Com centro em C2, nós vamos marcar um arco aqui, ó, tá certo? Assim, ó, um arco. Vamos fazer uma cópia do R1 aqui em cima? Então, aqui novamente nós temos o R1 aqui, ó, né? Certo? Uma cópia do R1. Agora nós vamos tomar a medida do raio R minúsculo aqui, do círculo menor, tá? Tá certo? E nós vamos adicionar, aqui nós subtraímos o R1, o R do R1, tá certo? Agora aqui nós vamos adicionar, aqui onde termina o R1, nós vamos adicionar a medida do raio R, tá certo? Então, estou mostrando aqui que a gente está fazendo isso aqui agora, tá? Então, aqui para nós aqui é o R minúsculo, certo? Olha só, essa medida aqui para nós
Essa medida aqui para nós é R1 mais R. Legal? Nós vamos tomar a medida de R1 mais R. Agora com centro em C1, tá certo? E esse raio R1 mais R, tá certo? Nós vamos traçar um outro arco aqui, ó, tá certo? Então aqui nós vamos ter uma intersecção aqui, ó, tá? Desses dois arcos, onde vai ser o ponto O, tá certo? O ponto O que vai nos traçar o arco, tá certo? Externamente aqui e internamente ali. Agora nós vamos usar o princípio da concordância, tá? De arcos, certo? Então nós vamos pegar e unir O a C2, tá certo? Vamos traçar uma linha aqui, tá certo? Ao mesmo tempo, o O também tem que estar alinhado com o C1, tá certo? O O tem que estar alinhado com o C1, que é o princípio da concordância. Pessoal, agora nós vamos marcar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, P1, que vai ser um ponto de concordância do arco. E aqui o outro ponto, P2, tá certo? Então, P1 e P2 são os pontos de concordância do arco que nós vamos traçar com o centro O, tá certo? Passando por P1 e P2. Então, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, ó. Essa medida daqui, ó, do O até P2, tá certo? Do O até P2, aqui, ó, tá certo? É igual a essa medida do O até o P1 aqui, ó, tá certo? Eu posso até dizer, na verdade, que aqui existe um triângulo, né? Eu posso dizer aqui que isso aqui para mim é o R1, porque num aqui nós subtraímos do R e aqui nós adicionamos o R. Então, portanto, esses dois segmentos aqui, ó, aqui também é R1, que foi dado. Por isso que nós vamos obter um arco de circunferência com centro em O, passando por P2 e P1, certo? Então, esse triângulo aqui, só para destacar, ele é isósceles, né? Triângulo aqui para nós é isósceles, certo? Isósceles. Esse lado R1 é igual a esse lado R1 aqui, tá certo? Então, só para destacar. E é mais uma maneira também de justificar a concordância, tá? Eu não poderia concordar o ponto P2 com o ponto P1 por um único arco se essa medida R1 aqui não fosse igual a essa outra medida R1 aqui. Então, finalmente agora, nós vamos pegar com centro em O e abertura O, P2 ou OP1, tá certo? Aqui, ó. Então, olha só, olha que legal, olha só que legal. Olha que legal, gente, olha só que legal. Olha só que legal. Feito, tá resolvido o problema, tá? Então, esse arco aqui para nós, esse arco, vamos colocar aqui o arco. Então, esse aqui é o arco que foi pedido, certo? Com centro em O, concordando no ponto P2, concordando no ponto P1.